Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre o quão o mercado do futebol ele é maluco, né? Um jogador que até ontem estava muito bem encaminhado no Goiás, a tendência é que feche com o Mirassol para a sequência da Série B em relação ao Yuri Castilho. Ele que pertence ainda ao Vitória, 28 anos de idade, não faz uma temporada tão ruim lá em Salvador, tanto é que muitos torcedores do Vitória não queriam a sua saída, 5 gols em 19 jogos até o presente momento. A informação do jornalista Pedro Santos Sé, ele garantiu o seguinte, ainda no último final de semana, existiu interesse do Goiás, do Coritiba, do Vila Nova e também do Mirassol em contar com o jogador e uma atualização no domingo que o atleta estava encaminhado com o Goiás. O Paysandu também fez uma consulta pelo Yuri Castilho, essa informação confirmada pelo Globo Esporte, e em contato com o pessoal do O Liberal, o presidente do Vitória, o Fábio Mota, garantiu que o jogador será reforço do Mirassol e que inclusive já viaja amanhã para o interior de São Paulo para fechar contrato com o Mirassol. O Fábio Mota, presidente do Vitória, ele cantou a pedra que o Matheus Gonçalves seria jogador do Goiás um mês antes, né, do Matheus Gonçalves ser anunciado aqui no Esmeraldino. Então a tendência é que o Yuri Castilho feche com o Mirassol. Acho um jogador interessante sim, só que não é o responsável por mudar a cara do Goiás nesta Série B. Eu acho que o Yuri Castilho vai chegar no Mirassol, vai ser titular, vai marcar aí pelo menos uns 7 gols na Série B. Para o Goiás, que tem uma condição financeira um pouquinho melhor, acho que dava para chegar o Yuri e mais um. Só que eu acho que já ia inchar demais o elenco. Então como o Goiás já trouxe o Rio, Matheus Gonçalves, enfim, agora eu priorizaria um jogador de destaque. Não acho que seja o caso do Yuri Castilho, mesmo não descartando que ele seja um bom atleta para a realidade de segunda divisão. Tem passagens também pelo Cuiabá, Ceará, CSA e Avaí. Vamos ver o desenrolar dessa história. A tendência é que ele feche de fato com o Mirassol, que está montando um elenco bastante competitivo para esse segundo turno de Série B. E para passar a régua aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre os gringos, né, e opções pelas beiradas, eu vi alguns torcedores se questionando em relação ao Yony Gonzalez, atacante colombiano, que hoje está no Atlético Goianiense. Acho que muitos de vocês nem sabem disso, né? Ele está assim no Atlético, 13 jogos nesse ano, sendo 4 no Campeonato Goiano e 9 na Série A do Campeonato Brasileiro. O Yony Gonzalez, ele foi sugerido por alguns torcedores do Goiás. Eu vi algumas mensagens no WhatsApp, vi também no Twitter, e acho que eu vi um torcedor ontem que me perguntou aqui no YouTube: e aí, Guilherme, será que é um jogador que seria uma boa? Olha, o que eu vi de informação, ele deve ser negociado com o Paysandu. O Adson Batista disse que não irá fazer muito esforço para liberar o jogador, que pertence ainda ao Fluminense, tem vínculo no Fluminense até o final desse ano e o empréstimo até o final também da Série A com o Atlético. Ele recebe mais ou menos aí na faixa de 150 mil por mês no rival. E no meu entendimento, é um jogador que é sim interessante, só que machuca demais. Eu, sendo honesto com vocês, não faria essa escolha para ser esse jogador diferenciado no ataque do Goiás. Por que eu digo isso? Se fosse lá no começo da janela de transferências, com o Goiás tendo igual tinha só o Pedrinho e o Alejandro como reserva, o Yony Gonzalez com toda certeza seria o nome que, mesmo com as suas limitações, poderia agregar. Agora, olhando já que o Goiás trouxe o Rio, tem o Matheus Gonçalves, o Regis pode cair por ali também. Paulo Baia não está numa fase tão ruim assim mais. O Wellington hoje é titular. Eu não vejo a necessidade do Goiás trazer mais um só para agregar, digamos, na composição do elenco. O Goiás, se for para trazer um ponta, e deve ser contratado, tem que trazer o nome para ser titular. Então não vejo essa titularidade, essa liderança, essa motivação, esta parte física hoje sustentável do Yony Gonzalez, que deve ser um reforço para o Paysandu que está ali na metade da tabela também, mas olhando muito mais para a parte de baixo, não tem tantos jogadores pelas beiradas, acho que pode ser sim um jogador interessante nesta Série B. O Yony Gonzalez, que é revelado pelo Envigado, lá da Colômbia, e ele se destaca pelo Júnior Barranquilla, né, ali em 2018, quando foi vice-campeão, perdeu a Sul-Americana para o Atlético Paranaense, é contratado pelo Fluminense, vai bem em 2019, passa também no Corinthians, no Ceará, e aí já começa a cair, né? Em 2022 não foi bem na Colômbia, voltou para o Deportivo Cali, não foi bem também no Benfica, onde ele foi contratado, né? Ali mais ou menos em 2020, mas nem sequer chegou a jogar por lá, é uma coisa meio louca, passou no Portimonense, volta para o Fluminense também, e agora esse empréstimo, né,
aqui no Atlético. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se fosse lá no comecinho do ano, no comecinho da janela de transferências, acho que o Ione Gonzalez seria o reforço sim para ajudar no Goiás. Mas neste momento, volto a dizer, acho que o Goiás deveria priorizar jogadores com experiência, acho que o Ione se encaixa nisso, mas que venham jogando melhor, com mais frequência, sem tantas lesões, e que seria esse diferencial técnico em relação àquilo que já hoje tem no clube. Pode deixar o seu pitaco, acho que o Delis Gonzalez seria sim esse nome, tá sendo bem franco aqui com vocês, a diretoria alviverde que no